Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. Estamos abordando nesse mês de abril a respeito da igreja do futuro. Estamos pensando na igreja pós-pandemia, na igreja que se seguirá a partir daquilo que a gente deve chamar de um novo normal. Com certeza a igreja teve que fazer, durante esse período de pandemia, muitas mudanças. E muitos dizem que nós nunca mais teremos de fato aquele mesmo modelo de igreja. E portanto nós temos falado a respeito disso na série de março sobre simplificar, e agora na série de abril sobre a igreja do futuro. E nós vamos começar lendo a palavra de Deus lá no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo número 4, verso 35, e eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje. A Bíblia nos diz assim: vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Eu quero chamar a sua atenção para essas duas palavras do texto que nós acabamos de ler. A palavra olhar e a palavra ver. Em algumas traduções, em vez da Bíblia, principalmente a João Ferreira de Almeida, está a palavra levantai os olhos e vede. Porque a palavra no grego, na língua grega, que é a língua original do Novo Testamento, a palavra epairo, que é a palavra traduzida por olhem, ela quer dizer erguer, levantar, elevar. E a outra palavra, teomai, que é a palavra traduzida por ver, por vejam, é olhar, observar e ver. E essa palavra, essa última palavra teomai, ela era usada, para você ter uma ideia, ela era costumeiramente usada quando haviam apresentações no teatro. Os gregos usavam essa palavra teomai para se referir àquelas apresentações em que as pessoas ficavam com os olhos completamente voltados para o palco e olhando todos os detalhes da peça. E essa é a palavra que Jesus usa. A primeira palavra que Jesus diz é erguer, levantar, elevar. E a segunda é observe, mas observe com muitos detalhes, observe com toda a atenção. Não é só olhar, mas é observar. Porque olhar você pode só passar o olho, mas quando você permanece olhando e você começa a captar os detalhes que estão à volta, é exatamente isso que Jesus quer dizer. Por isso ele usa essas duas palavras, olhar e ver. Olhe, levante os olhos e veja. Essa é uma palavra de advertência para as pessoas da época de Jesus, porque os religiosos, eles estavam, primeiramente os religiosos, eles não estavam conseguindo, apesar de olhar, não estavam observando que quem estava ali com eles não era simplesmente mais um dos profetas, mas era o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, o Messias que eles estavam esperando. Portanto, eles olhavam para Jesus, mas eles não observavam. Eles não olhavam para todo o contexto. Eles não tinham os olhos fixos e acabaram perdendo o foco e não crerão que Jesus é o Messias. Essa palavra de advertência foi para os discípulos, porque os discípulos talvez estivessem questionando a respeito de tudo aquilo, ou do resultado que provavelmente eles estariam tendo, mas Jesus disse para eles assim: tire os olhos do chão, erga os olhos, assim como vocês olham para a colheita, e quando vocês estão olhando para a colheita e observando a colheita, ninguém consegue olhar para a colheita de cabeça baixa. Eles têm que levantar os olhos e observar os campos. E ele diz assim: vocês olham para os campos e vocês conseguem observar, já está na hora de colher.
E Jesus diz a mesma coisa para os seus discípulos: vocês vivem dizendo isso, daqui a 4 meses teremos colheita, porque vocês olham e observam a plantação. E Jesus diz assim: agora para o reino espiritual, vocês também precisam levantar os olhos e ver que a colheita já está pronta para ser colhida. E a igreja do futuro precisa ter o olhar para fora. A igreja do futuro não pode olhar só para dentro de si mesma. A igreja do futuro tem que olhar para fora. Falamos no domingo passado sobre a necessidade da contextualização, que é diferente de mundanismo. Contextualizar não é mundanizar. Contextualizar é se tornar atrativo, relevante para a cultura e para o lugar onde você está inserido. Mas a igreja do futuro precisa levantar os olhos. Talvez a igreja que nós estamos vivendo hoje em dia, ela esteja mais ou menos assim. Eu vou passar um vídeo para você dar uma olhadinha, e assista esse vídeo aqui. A igreja dos nossos dias também é uma igreja que está olhando só para baixo. Quando você olha para baixo, você só consegue ver o seu contexto, o seu local. Mas eu quero convidar você a olhar para fora, a olhar para o lugar onde nós estamos inseridos, a começar a perceber que nós precisamos mudar, se nós queremos ter relevância, e se nós queremos ter profundidade, se nós queremos ter penetração na sociedade para evangelizar. Porque hoje a igreja não pode mais achar que ela consegue evangelizar simplesmente através do templo. A transmissão nos mostrou isso. Hoje nós chegamos a lugares aonde nós nunca chegaríamos. Pessoas assistem os nossos cultos que nunca pisaram na igreja e talvez nem conhecem a cidade de Paulínia, mas elas estão nos assistindo. E quando nós pensamos nisso, para a igreja olhar para fora, ela precisa estabelecer algumas relações muito importantes entre alguns critérios. Primeiro, a igreja precisa estabelecer uma relação perfeita entre o ensino e a proclamação do Evangelho. A igreja precisa estabelecer uma relação perfeita entre unção e profissionalismo. A igreja precisa estabelecer uma relação perfeita entre comunhão e evangelismo. A primeira relação de ensino e proclamação, ela atinge diretamente os pastores, nós pastores das igrejas. A segunda relação, ela atinge diretamente as pessoas que trabalham nas funções litúrgicas da igreja. Por exemplo, diaconia, mídia, som, louvor. E a terceira relação, ela atinge todos os membros da igreja. E eu gostaria que você prestasse atenção nessas 3 relações, porque elas precisam andar em equilíbrio, para que nós consigamos ter a relevância e a penetração que a igreja precisa ter para a igreja que está surgindo, que começou a surgir na pandemia e que agora está tomando corpo, que é a nova igreja. Não é a igreja antiga, os conceitos antigos que nós tínhamos, a maioria deles não vai mais valer para a igreja que está surgindo. E se nós não abrirmos os olhos, se nós não atentarmos para alguns detalhes, nós vamos deixar de ser relevantes e vamos deixar de evangelizar. Portanto, se há um momento em que nós precisamos reavaliar a nossa maneira de ser igreja, esse é o momento.
E é por isso que nós estamos falando disso. Esse tema é extremamente importante para nos posicionar diante da igreja que nós vamos ser, diante da forma como vamos fazer igreja. E você percebe que essas relações, elas precisam andar em harmonia, precisa haver um nivelamento, precisa haver um balanceamento entre estas relações de ensino e proclamação, de unção e profissionalismo, e de comunhão e evangelismo. O primeiro texto que eu quero citar para você, para falar dessa relação de ensino e proclamação, está em João capítulo 21, verso 15 a 17. Jesus, a palavra diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, respondeu ele. Então Jesus respondeu e disse: toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: toma conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, porque por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo, e sabe que eu o amo. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Como eu disse, essa primeira relação, ela atinge diretamente o ministério pastoral de toda e qualquer igreja, inclusive o nosso, o meu e dos nossos pastores aqui. Porque qual é a função do pastor? O pastor tem várias funções, porque a função pastoral, ela é muito parecida, a nossa função pastoral, e a analogia é perfeita, né? Entre a relação que existe entre o pastor de ovelhas, que é aquele pastor que levava a ovelha para o campo, que é o pastor do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, né? Davi, quando compôs esse salmo, Davi estava compondo um salmo falando da relação dele com Deus, porque Deus ou era o pastor de Davi. Davi é a sua ovelha, mas Davi também tinha suas ovelhas para cuidar. O que Davi fazia? Bom, Davi tinha que tirar os carrapichos das ovelhas, porque as ovelhas com aquela lã no meio do mato, às vezes passando por algum lugar, pegava carrapicho, ficava com o pelo todo encrostado. Então é a função do pastor tirar os carrapichos. O pastor da igreja também às vezes tem que tirar os carrapichos dos crentes, enrolado em algumas áreas, precisa lá ajudar a desenrolar, não é? O pastor curava as ovelhas. Quando uma ovelha se machucava, era ele que ia lá, passava o óleo, que tinha uma função curadora. E também, não só isso, mas para evitar que as moscas pousassem, então o pastor curava a ovelha com óleo. O óleo era usado muito na medicina da época de Jesus também, e na época antiga, né? Não tinha paracetamol naquela época, eu usava óleo. O pastor tem a função de proteger, porque o pastor tinha o cajado na mão, tinha o bastão na outra. O cajado era para a ovelha, que tinha aquela meia-lua, quase meia-lua na ponta, aonde ele podia colocar no pescoço da ovelha e puxar. Era mais difícil pegá-la talvez, mas puxar. Mas ele tinha que ter algo para espantar os animais. Então o pastor tem que muitas vezes puxar, colocar o cajado na ovelha, dar uma puxada, para vir para cá que você está indo para o lugar errado. O pastor também tem que proteger as ovelhas que estão sob o seu cuidado, sob a sua responsabilidade. Todas essas são funções pastorais, mas essas não são as maiores. Existe uma função, que é a maior de todas do pastor. A maior função do pastor, e você vai perceber que Davi começa falando dessa função no Salmo 23. A maior função do pastor é dar alimento para as ovelhas, é levar as ovelhas para os pastos verdejantes.
é levar as ovelhas para os lugares onde elas possam comer boa comida. Então, queridos, aqui nós precisamos entender que a maior função pastoral é prover alimento, assim como o pastor das ovelhas levava as ovelhas para os pastos verdejantes que Davi fala no Salmo 23. Nós, pastores, temos a maior responsabilidade, dentre outras, mas a maior é dar comida, porque as ovelhas, elas viam os pastos verdejantes, como você olha para uma picanha que está no ponto, dá até água na boca, não é? Aquela picanha, aquela gordurinha, de vez em quando, né? Se o colesterol estiver em dia. Isso não quer dizer, mas não associe que eu vou dar picanha para você, não é? Eu não garanto, mas eu quero garantir para você que o alimento espiritual você vai ter. Aliás, você tem tido, porque uma das preocupações que nós temos que ter nessa época é de trazer, e de todo isso é a função pastoral, de ter essa relação entre ensino e proclamação, porque o ensino ele vai alimentar os crentes, aqueles que já têm o Evangelho, já aceitaram Jesus, reconheceram Jesus como Senhor das suas vidas. E também precisa ter a proclamação do Evangelho, que é para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Portanto, uma coisa que nós como igreja do futuro temos que pensar, é que não dá tempo de você separar essas duas coisas. Eu, os pastores precisam, no púlpito, trazer uma mensagem que tenha ensino e proclamação no mesmo momento. Uma mensagem que alimente tantos crentes que já conhecem Jesus, quanto anuncie o Evangelho para aqueles que não conhecem. A comida tem que ser boa. O alimento tem que ser sólido. E o alimento sólido não vem de elucubrações mentais de qualquer pastor. O alimento sólido não vem de cursos de oratória. O alimento sólido não vem de uma boa homilética ou de uma boa hermenêutica. O alimento sólido vem da pregação pura da palavra de Deus, do estudo da palavra, do ensino, da exposição bíblica, porque quando a Bíblia é exposta, Deus fala, tanto anuncia quanto proclama. Porque hoje em dia, queridos, e os meus amigos pastores que também estiverem me ouvindo, hoje em dia a coisa funciona mais ou menos assim: a pessoa está te ouvindo pregar, dependendo do jeito que você está pregando, ou dependendo da mensagem que você está pregando, ele só faz assim, na tela do celular, ele só rola para cima, e vai ter um outro pastor, que talvez esteja pregando uma mensagem da Bíblia, verdadeira, e ali que ele vai clicar, e vai ouvir. Porque se tem uma época, irmãos, em que as pessoas estão ansiando pela palavra de Deus, escuta isso, essa é a época. Muita gente agora está buscando Deus, muita gente está se interessando por Deus, porque todo o contexto que a gente tem de pandemia, de todo esse sofrimento que a gente vive, tem mostrado para as pessoas que nós somos iguais, que não é o trabalho, que não é o dinheiro, que não é quanto você tem na sua conta bancária, não adianta, porque a pandemia nivelou todo mundo. O Evangelho, a igreja é só para os pobres e necessitados, é só o pessoal da classe B, C. Não é, porque o pessoal da classe A também precisa do Evangelho, e agora eles estão percebendo disso, que o dinheiro não compra todas as coisas, e eles estão buscando. Então a igreja precisa ter uma mensagem de qualidade, precisa ter uma palavra, um alimento sólido, em que as pessoas ouçam, elas entendam, que seja acessível numa linguagem que elas entendam, que ensine os crentes e que anuncie o Evangelho para aqueles que não conhecem Jesus.
Deixa eu trazer uma estatística para você. A Igreja do Nazareno do nosso distrito, ok? Vou falar do nosso distrito aqui. Igreja do Nazareno, Distrito de São Paulo, que compreende 32 cidades da região metropolitana de Campinas, que é o distrito do qual nós fazemos parte. Igreja do Nazareno não tem igreja mãe. Não é que nem as outras igrejas que tem igreja mãe e igreja filha. Não, nós temos um distrito. O distrito que é um escritório administrativo em que as igrejas ficam vinculadas. Nós temos 77 igrejas no nosso distrito, entre igrejas e congregações. E essas igrejas, das 77 que nós temos, você sabe quantas delas fecharam por conta da pandemia? Quantas delas tiveram que encerrar as portas? Quantas delas não conseguiram pagar os aluguéis? Nenhuma. Durante toda a pandemia, nenhuma das nossas igrejas e congregações fecharam. Sabe por quê? Porque pega a Bíblia, porque é séria, porque expõe Bíblia, porque não é igreja de evento. Igreja que está baseada em evento está fechando as portas. Igreja que está baseada em revelamento, profetada, está fechando as portas, gente, porque não tem público. Não tem público. O pessoal, quando está assistindo agora as lives, eles querem ver Bíblia. Quem não tem Bíblia está fechando as portas. Muitas dessas igrejas que caminham por esse lado, que substituem a pregação da Bíblia para profecia, para unção, para evento, para esses monte de coisa que se faz na igreja, que não tem nada a ver com a igreja, estão fechando as portas. Muito obrigado, querido. Por quê? Porque não tem Bíblia. A Bíblia precisa ser anunciada. E a igreja do futuro precisa olhar para fora e entender que nós temos que alimentar os crentes daqui de dentro, mas nós temos que levar o evangelho para as pessoas lá fora. A mesma mensagem, dentro da mesma mensagem, ensino e proclamação. A segunda relação que você vai perceber ali na nossa projeção é de unção e profissionalismo. E para isso eu vou citar Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Eclesiastes 9:10 diz assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Que versículo, hein? Que versículo. O que vê a tua mão para fazer, faz com toda a força, pois na sepultura, depois que você morrer, você não vai conseguir fazer nada, porque para onde você vai não tem atividade, não tem planejamento, não tem conhecimento, não tem sabedoria. O que Salomão quer dizer? Você precisa aproveitar enquanto você está vivo, para fazer o seu melhor. E o que ele está dizendo? O que vier na sua mão para fazer, faça o seu melhor. Porque tem pessoas que acham que essas duas coisas concorrem entre si, que eu tenho que ter unção. O negócio é unção. O importante, eu estou aqui fazendo para Deus. E a pessoa nessa de fazer para Deus, a maioria das pessoas que falam, estou fazendo para Deus, está fazendo de qualquer jeito. Irmãos, eu estou falando isso porque eu já tenho mais de 30 anos de ministério. Então eu já conheço um pouquinho da igreja, do ser igreja. As pessoas acham que o que é mais importante é a unção. E deixa eu dizer para você uma coisa: as duas coisas são importantes, porque elas não concorrem entre si. Unção, todo mundo tem que ter, gente. Unção é uma condição básica de um crente. Unção é ser cheio de Espírito Santo. Não tem como um crente querer desenvolver alguma coisa no ministério da igreja se ele não tiver cheio do Espírito. Todo mundo tem que ter unção. Unção vem do relacionamento com Deus. Unção vem da nossa relação com a palavra. Unção vem com a nossa oração, com a nossa vida devocional. A unção vem de caminhar com Cristo. A unção vem de ser batizado com o Espírito Santo. A unção vem de Deus para você. E não é uma coisa
que é opcional. Todo crente tem que ter unção. Então não dá para você falar assim, não, o mais importante é unção do que profissionalismo. Uma coisa não está concorrendo com a outra. Na verdade você precisa das duas. Unção é obrigação sua, é obrigação minha, caminhar com Deus, com Jesus. Agora o profissionalismo é você que busca. Deus não vai te dar profissionalismo, Deus te dá unção. Se você estiver encaminhando com Ele, o Espírito Santo estiver no seu coração, você pode ter certeza que a palavra que sair da sua boca vai ser ungida, que o que você fizer na igreja vai ter unção e bênção do Espírito Santo. Mas, como Salomão diz, se Deus colocou uma coisa na sua mão, faça o melhor, se profissionalize, faça o seu melhor, estude, porque a espiritualidade verdadeira e profunda é o mínimo que a gente tem que fazer. Agora você na igreja precisa se profissionalizar. Nós estamos entendendo isso, irmãos, e o que eu estou falando para você aqui não é coisa da minha cabeça. Eu tenho estudado muito sobre a questão da igreja após pandemia, muito. Tem muitas pesquisas a respeito de como a igreja está se comportando e previsões de como ela vai se comportar. Então nós temos que investir. Nós, um pouquinho antes da pandemia aqui, só para você saber, nós estávamos começando aqui uma aula de canto. Não é aula lá no canto da parede, né? É uma aula para cantar. Nós estávamos começando a igreja investindo uma parte da mensalidade do professor e o aluno outra parte. Nós só paramos porque fechou tudo antes desse segundo lockdown. Na verdade já estava quase tudo organizado. No sábado que ia começar, fechou. Porque a igreja, nós entendemos que nós temos que investir nas pessoas, no profissionalismo delas. E olha que nós não temos problema com isso. Nossos músicos, as pessoas que ministram, aqueles que cantam, o fazem muito bem. Mas irmãos, se pode fazer melhor, se pode se profissionalizar, vamos fazer. Nós estamos investindo numa revitalização da igreja, que é só aparência, mas existe uma revitalização conceitual e litúrgica que nós também estamos fazendo na igreja aqui. Nós estamos investindo em pessoas, e queridos, nós precisamos fazer cursos de aperfeiçoamento para servirmos melhor a Deus. Se a igreja puder participar, a igreja vai participar, porque nós também temos interesse em investir nas vidas das pessoas. Então seja uma pessoa ungida, mas aprimore, busque aprimorar o que Deus colocou na sua mão para fazer. Estude, veja o melhor, faça o melhor. Eu estava falando com os pastores dessa semana aqui no nosso almoço de sexta-feira, que quando eu tenho alguma coisa, eu estou agora editando e gravando mais vídeo, eu estou parecendo um ator de Hollywood agora, porque é vídeo, é devocional, estou aparecendo na câmera, todo mundo me vê na TV agora, não é? Eu falei isso para um amigo, falou assim, você parece com aquele lá, aquele ator lá dos anos 70, eu falei, é mesmo, qual? Ele falou, o Rin Tin Tin. Então quem sabe que é o Rin Tin Tin vai lembrar, vai saber da piada. Se você não sabe, você pergunta quem era o Rin Tin Tin. Eu falei, obrigado. Então nós vamos fazer a nossa parte. A liderança dessa igreja, daqui da Monte Calvário, você que está me assistindo aí, que é membro da junta, irmãos, nós precisamos investir em câmeras melhores. Nós já estamos em equipamentos, nós já investimos, som aqui, estamos mudando muita coisa, estamos investindo, porque a gente entende que nós vamos precisar disso para sermos relevantes. Nós precisamos ter a unção, mas também precisamos do profissionalismo, e nós estamos fazendo isso, vamos continuar fazendo, mas é importante que a igreja entenda isso, que você que serve na igreja entenda, faça o seu melhor, se aprimore, faça cursos. Irmãos, o que eu estou assistindo de tutorial no YouTube, você não acredita,
Que às vezes eu preciso fazer alguma coisa lá no editor de vídeo, eu vou lá e fico assistindo aula no YouTube. Assisto um pouquinho, paro, vou lá e mexo. Assisto um pouquinho, paro, vou lá e mexo. Para fazer o melhor, para tentar fazer o meu melhor. O meu melhor talvez não seja o melhor que existe, mas você pode ter certeza que é o meu melhor. O meu melhor. Eu só posso ir até onde eu consigo, mas eu vou até o meu limite. O que eu puder me aprimorar, eu vou me aprimorar para ser mais relevante, porque a minha unção vem do meu relacionamento com Deus, mas o meu profissionalismo vem da minha busca, é da minha atitude. Eu tenho que buscar isso, eu tenho que fazer o meu melhor para o meu Deus, o meu melhor. Faça o seu melhor, porque você não está fazendo nem para o pastor nem para a igreja, você está fazendo para Deus. Faça o seu melhor. Uma coisa não exclui a outra, unção não exclui profissionalismo, precisamos das duas. E a terceira e última coisa que eu quero falar com você tem a ver com todos os crentes. Como eu disse, primeiro tem a ver com os pastores, segundo tem a ver com a liderança e com aqueles que ministram, com as funções litúrgicas. Quando eu digo função litúrgica, é função que trabalha enquanto o culto está acontecendo. São essas funções litúrgicas. É todos os crentes. Agora todos os crentes. Comunhão e evangelismo também precisa ter uma relação perfeita e equilibrada. Precisa fazer as duas coisas juntos. Atos capítulo 5, verso 42 diz assim: e todos os dias, no templo e na cidade, continuavam os crentes a ensinar e pregar que Jesus é o Messias. No templo e nas casas. No templo e nas casas. Atos 20, 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. No primeiro relato do Atos capítulo 5, 42, é Lucas, o evangelista, que está relatando que o povo da igreja que se convertia com a mensagem do evangelho fazia da sua igreja, da sua casa, uma pequena igreja. A igreja de Jesus, pensa, irmãos, a igreja de Jesus não cresceu num templo. A igreja de Jesus cresceu nas casas. Leia Romanos, você vai ver o final do livro de Romanos. A igreja que está na casa de fulano de tal, a igreja que está na casa de fulano de tal, a igreja, manda uma saudação para a igreja que está na casa de fulano de tal, que a igreja... Por quê? Porque a igreja estava reunida para adorar a Deus no templo, quando era para adorar, e estava na casa para evangelizar e ter comunhão. Nós latinos, nós sofremos muito com essa questão de não poder ter uma comunhão perfeita. A gente gosta do abraço, a gente gosta daquele abraço gostoso, essa coisa do latino, toque, né? Outras culturas, talvez os americanos, os alemães, eles não têm esse costume. Então, os japoneses também não, é mais de cumprimentar, de dar mão, de abraçar, mas uma coisa nossa, latino gosta disso aí. Bom, se alguém sofreu, se tem um povo que sofreu com a pandemia e está sofrendo, somos nós, que a gente quer abraçar. A gente quer abraçar, quer beijar, porque faz parte da nossa cultura. Eu ouvi dizer que se você abraçar sem respirar, não pega coronavírus, mas deixa esse assunto para depois a gente vê. Abraçar sem respirar, porque pega pela respiração. Deixa eu falar uma coisa para você. Guarda isso que eu vou te dizer. Escreve isso que eu vou te dizer. A verdadeira comunhão não acontece no culto público. Vou repetir. A verdadeira comunhão não acontece no culto público. Culto público não dá para ter comunhão. Se você fala assim, eu vou lá ter comunhão com os irmãos, não, você vem no culto para adorar a Deus, irmão, não confunda as coisas. Aqui é para você adorar, aqui não é hora de você conversar, aqui não é hora de você, não, aqui você vem para adorar. A verdadeira comunhão acontece nas casas. É na hora que você chama alguém, ou que você vai à casa de alguém, para lá, na casa, orar, comer junto,
adorar a Deus, falar da palavra, compartilhar as dores, orar uns pelos outros, entender as necessidades da pessoa. Você acha que a gente num culto público aqui com 200 pessoas na igreja, não é que tenha agora, por favor, quem está me assistindo, tem pouca gente aqui, mas você já imaginou? Culto restrito, o nosso culto, mesmo depois que tudo voltar ao normal, nós vamos ter culto de 2 horas mais. Nosso culto vai ser de 1 hora e pouquinho. Nós vamos manter isso. A gente percebeu que não precisa de muito tempo também, né? Dá para a gente fazer o que a gente precisa fazer com menos tempo e adoramos a Deus do mesmo jeito. Mas se eu estou aqui adorando a Deus ou louvando, você que está aí, talvez a pessoa sentada na sua cadeira, que está adorando a Deus, talvez alguém que está aqui do seu lado, está passando por uma dificuldade tão grande, mas tão grande, está chorando por dentro, porque precisa talvez de uma palavra, de um abraço, e você está do lado, aqui no culto, na igreja, e talvez você não vai perceber isso, você não vai perceber, porque talvez você nem conheça essa pessoa. Não tem como a gente ajudar a ser um, ter comunhão, ser um, como acontecia na igreja primitiva, que nós vimos de Atos capítulo 2, de que um ajudava o outro, vendia propriedade, ajudava o outro, existia assim, um tinha 2, dava um, cada um ficava com um. Não dá para a gente ter isso, irmãos, na igreja. No culto público é impossível isso acontecer. As pessoas no culto público, elas não se conhecem, elas se veem, elas se cumprimentam. A paz do Senhor é o máximo. Tem às vezes gente que nem a paz do Senhor dá, anda olhando. Jesus fala olhar para cima. Tem gente que na verdade não é para olhar, é para olhar para o horizonte. Tem gente que olha tanto para cima que ela nem vê os irmãos, né? Não dá nem a paz do Senhor. Isso não acontece com a Monte Calvário, que aqui todo mundo faz isso, mas em outras igrejas. Aqui não dá para a gente ter comunhão, gente. Quando a Bíblia fala de comunhão, não é culto público. Culto público é lugar de adorar a Deus. Então entenda, pelo amor de Deus, isso, que comunhão precisa acontecer na casa. Você precisa participar de um pequeno grupo. Nós estamos preparando aqui na nossa igreja pequenos grupos que já vão começar a funcionar, e que você vai ser convidado para participar de um. Criamos só um grupo base, porque nós estamos entendendo isso, que nós vamos precisar separar as pessoas em pequenos grupos. Não é dividir, é separar pessoas em pequenos grupos, para que elas sejam cuidadas e pastoreadas. Eu não consigo cuidar de todo mundo, mas quando você está num pequeno grupo, lá você vai falar sobre o seu problema, vai orar, e de repente, com a sua autorização, se você estiver passando por um grande problema, o nosso facilitador daquele grupo vai chegar: pastor, tem alguém passando por uma dificuldade que você precisa assistir. Aí eu vou saber. Talvez a pessoa precise de cesta básica, a gente não sabe, porque do lado aqui no culto ela não vai falar. Às vezes a pessoa está passando grandes necessidades, problemas no casamento, a gente não sabe. Mas se você estiver dentro de um pequeno grupo, as pessoas vão saber, e com a sua autorização, nós vamos saber, nós vamos te ajudar. Então, por favor, entenda isso. A comunhão não acontece no culto público. A comunhão acontece nas casas, porque a igreja de Jesus começou assim. Isso não é invenção nossa. Isso aqui é um princípio da igreja de Jesus. A igreja de Jesus ficou 300 anos. A igreja de Jesus cresceu em meio à perseguição, de 60 a 330. E por que ela cresceu? Porque ela estava reunindo-se nas casas. Terminou a perseguição com Constantino. Você precisa entender isso, que precisa ter uma relação entre comunhão e aqui a segunda parte que eu quero dizer para você: evangelismo. Porque assim, eu sei que muitas pessoas, nós já começamos vários pequenos grupos, mas deixa eu te dizer uma coisa que não pode acontecer no pequeno grupo. Pequenos grupos adoecem com uma doença que se chama koinonite. É grave, é crônica. Koinonite, com K. Koinonite vem da palavra koinonia. Koinonia na Bíblia quer dizer comunhão. Mas por que o it?
porque é a doença que a comunhão pode trazer. As pessoas são separadas em pequenos grupos para a comunhão, aí elas esquecem do evangelismo. Por isso que tem que ter a perfeita relação entre comunhão e evangelismo. Esquecem. Aí o que elas fazem? Elas adoecem. E elas fazem com que o grupo delas fique fechado. O grupo delas para de olhar para fora, para de convidar pessoas. O grupo vira uma panelinha. E a panelinha vai inchando. E o grupo adoece. O grupo fica fechado dentro dele mesmo. O grupo não evangeliza mais. E ele adoece. E grupo que adoece morre. Sabe o que acontece com esses grupos assim? Normalmente são, depois de muito tempo com essa coinonite, pessoas saem da igreja porque está invadindo demais uma pessoa a vida da outra, dá problema, briga, não se fala mais porque está doente. Grupo que adoece, grupo que se contamina com a coinonite, perde o foco do evangelismo. Então todos os grupos, eles precisam entender que eles precisam ter comunhão, eles precisam comungar. Olha, presta atenção nessa sequência: comungar, crescer e multiplicar. Quando passou de 10 pessoas num grupo, gente, 12 pessoas, 14 pessoas, é muita gente para um grupo. As casas não cabem gente desse tamanho. Então é hora de multiplicar. O grupo multiplica, não é dividir, é multiplicar. Esse grupo que está crescente aqui, ele vai para ele pega um facilitador, vai se reunir, e aquele grupo continua se reunindo aqui. Aí esse grupo vai crescer, esse aqui também vai, multiplica de novo, multiplica-se de novo. Igreja sadia tem que ter uma relação muito equilibrada entre comunhão e evangelismo. Você precisa participar de um pequeno grupo para a comunhão, mas não perca nunca a visão de agregar pessoas para esse grupo, de trazer pessoas iguais a você, de convidar as pessoas para sua casa. Talvez você convide alguém para vir à igreja e a pessoa não venha, porque as pessoas têm preconceitos, mas convida ela na sua casa para tomar um café. Ela vai com todo prazer, e ali é a oportunidade que você tem de repente ter mais alguns irmãos e falar de Deus. Nós estamos com um projeto lindo com isso, irmãos, lindo. Você vai conhecê-lo, porque nós estamos preparando isso desde novembro. Tudo que eu estou falando para vocês aqui não é uma coisa que é de hoje, isso é uma coisa que já está sendo programada, planejada. As séries de mensagens que eu estou pregando já estavam tudo no programa, tudo dentro de um cronograma que nós criamos em novembro, pensando na igreja que nós queremos ser. E eu vou te dizer uma coisa: vai ser lindo, vai ser lindo. Se você está em dúvida, se você está com medo, porque quando a gente fala em mudança, eu estava falando para os facilitadores do grupo aqui essa semana, quando nós nos reunimos, eu disse assim: o perigo que a gente tem é esse negócio de falar de mudança, porque teve um pastor da igreja presbiteriana, eu sei porque me falaram que ele era da igreja presbiteriana, que ele está participando de um congresso que para ele foi revolucionário. E lá no congresso ele ligou para os presbíteros da igreja e disse assim: gente, é o seguinte, se preparem, hein? Se preparem, porque olha, Deus falou muito comigo aqui, e quando chegar aí, nós vamos mudar tudo, vamos mudar tudo, vamos mexer em tudo, se preparem. Passaram 2 dias, o pastor nem tinha chegado ainda. Retornaram o e-mail para o pastor: pastor, entendemos que realmente precisamos de mudança. Primeira coisa que nós vamos mudar: o senhor está demitido. Porque não é assim que a coisa funciona. Quer mudar, já mudaram o pastor logo de cara. Isso não é piada não, isso é verdade, aconteceu mesmo. Também não sei em qual igreja que foi, em que cidade, mas eu ouvi dentro de um congresso. Mas nós estamos mudando. Nós estamos fazendo uma igreja que é a igreja do futuro. Eu quero te convidar a vir comigo nessa empreitada. Quero te convidar a virmos juntos, a construirmos essa igreja juntos, pensando sempre nisso. O que depender de mim, você pode ter, e de mim e dos pastores, você pode ter certeza que ensino e proclamação vai ter nesse púlpito,
Porque nós estudamos a palavra, nós gastamos tempo estudando a palavra e nós pregamos o que nós estudamos, nós gastamos tempo. Você pode ter certeza que depender da gente vai acontecer. O resto, as demais coisas, irmãos, depende de você. Você que nos ajuda nas funções litúrgicas, você que é líder da junta ou líder de qualquer outro ministério, e você que participa dessa igreja. Vamos juntos, e eu quero contar com a sua vida para construirmos a igreja que vai ser uma igreja relevante para os nossos dias. Deus abençoe seu coração.